Imagina se fosse eu que pegasse o meu telefone, levantasse câmera, sem motivo, para dos filhos dessas maluca partidária que se acham donas do lugar. Elas se acham donas do lugar, mas elas não se acham donas da sua própria vida. Elas só querem ser dona da vida dos outros. Incomodar tudo o que se refere à vida dos outros, mas quando se estabelece qualquer dirigência para a vida delas, aí elas não querem saber, elas não querem ter responsabilidade nenhuma. Mais ou menos como aconteceu, que eu estava acompanhando a notícia daquela parlamentar, né, que está sofrendo com as colegas da política. Então, na verdade, é assim aqui nesse país. Se a gente quiser fazer alguma coisa pelos nossos filhos, vai ter que ser da forma mais dura que se possa imaginar. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que um filho meu tivesse batido na cara de qualquer paciente de câncer desse lugar aqui, ó, se fosse o filho meu, já teriam levado o filho, já teriam levado o pai doente, já teriam levado a mãe, já teriam entregue pro quinto dos infernos mais novo e teriam resolvido a situação. Mas aí, quando se trata dessa raça desgraçada, mentirosa, que se encosta na política, que se encosta de tudo que é maneira, eles se amarram para achar que eles podem delinquir, que eles podem prostituir, que eles podem se armar contra as famílias, contra qualquer pessoa, que sempre vão ficar impune. Então, a minha pergunta para essa instituição infantil é: o que aconteceu com esse de menor que largou a porrada na cara do Renato sem motivo nenhum, porque ele não tinha motivo para encostar no Renato, que é um paciente de leucemia? Ele devia ter metido a mão na minha cara, se ele é tão machinho assim, tão treinado pela delinquência do próprio pai e da própria família, inclusive do próprio avô, que me ameaçou de morte na porta da minha casa, de me dar um tiro na cara, se eu não deixasse a delinquência correr solta aqui. Então, as perguntas são muito claras, e para que lado vai pender tanto o juiz da infância quanto a polícia de Santa Catarina? Vocês vão pender a favor de que menor que vocês vão pender? Vocês vão ir a favor do delinquente que diz que não fez nada, mas está filmado, está provado que fez? Ou vocês vão ir a favor da família que está passando o perrengue todo? E a mesma coisa para essa delinquente que falou que ia tirar o filho da cadeia para perseguir o meu filho, para inclusive matá-lo, que a conversa dela com os delinquentes, quando a gente chegou, que foi uma das primeiras denúncias que foi para a gaveta, foi exatamente isso. Que aqui era favela, que não tinha lugar para gente da minha cor, que ia delinquir, que ia tirar o filho da cadeia, que ia se unir com o Bita da delegacia, que já estava tudo combinado, tudo dominado, assim como ficou provado, porque a denúncia durante a pandemia toda não saiu da gaveta, não teve andamento. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Olha bem o que aconteceu lá na escolinha. Olha bem o que aconteceu e presta atenção na minha história real. Eu não estou vindo aqui na internet inventar história. Existem registros, denúncias, e aí, se as medidas que vão ser tomadas vão ser a favor do menino que delinquiu, do delinquente que agrediu, que ameaçou e ainda se fez de vítima, vai ser dessa mulher que supostamente direcionou todos os fatos, segundo o próprio áudio que eu tenho, ela falando com a boquinha dela, ela falando as coisas com a boquinha dela, ela na frente da minha casa dizendo que podia fumar, que agora ela autorizava, porque agora o mandatário ganhou, então é ela que autorizava, era só falar com ela, empoderando
umas criaturas que já não tem noção do que é a vida, que não tem condição de educar e nem de estar à frente da educação de um adolescente, incentivando o adolescente a fazer esse tipo de delinquência, que foi os vídeos que eu mostrei, os vídeos do Renato levando na cara do de menor, que participa do Karatê Florianópolis, inclusive, que seria um dos fatores a arte marcial controlar a delinquência do garoto e não aumentar a delinquência do garoto. E as perguntas são muito simples, muito básicas, a ser respondida pelas instituições que já não tem mais para onde correr, não tem mais como se declarar que vão manter esse tipo de inadimplência, porque tem um número suficiente de pais e pessoas de Santa Catarina que não vão deixar, não vão aceitar. Não é só o meu caso, são muitos casos, são muitas pessoas, então os juízes já não têm mais o poder de simplesmente fazer o que der na telha deles, até porque um bom número dessas pessoas tem família, tem filhos e não vai ficar simplesmente refém de um sistema político, porque existem os dois lados. E é o que eu perguntei aí, e se fosse eu que tivesse levantado câmera, feito essas delinquências e tudo, como estaria a situação da minha família? Se vamos inverter os polos, se nós estivesse atacando, como seria? Então, uma justiça que seja não imparcial, ela seja limpa, ela decorra como ela deve decorrer. Então, não interessa se a pessoa fez uma simples ameaça e um policial desconectado da realidade vai dizer que é uma simples briga de vizinho, porque é assim que se decorre esse tipo de situação, ainda mais agora com a vacinocídio em alta, foi alterada todas essas pessoas, as suas faculdades mentais, psíquicas estão sendo alteradas. Essa chuva toda aqui, linda, que veio para nós agora, não é de graça, essa chuva não é sem motivo, essa chuva não é sem nenhum tipo de objetivo, tem um grande objetivo nessa chuva que está caindo aqui, porque nós somos um experimento, estamos sendo usados como um experimento, além de psicossocial, um experimento de geoengenharia climática. Por isso que a universidade tem organizado há muitos anos já esse setor que ia investigar as causas de pulmão, que isso já foi um pré-requisito para ditar uma pandemia, que na verdade não foi uma pandemia como nos foi contado, e assim segue. Então, esse tipo de delinquência no país, ele vai por todas as camadas sociais, por todos os lados. E ele vem e ele vai ceifar totalmente a liberdade, os direitos, há várias coisas que eu estou correlacionando em alguns vídeos aqui com relação a crianças. E é tão simples de resolver, porque se a gente pega apenas o estatuto e o que é básico e é dito em relação às crianças, você foca